Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de ciências de hoje. Então, nós estamos em ciências, lá na página agora 28 da apostila. As substâncias se transformam. Nós já trabalhamos sobre as substâncias, sobre as misturas e agora vamos fazer essas atividades aqui sobre as transformações das substâncias. Então, vamos ver. As substâncias ao nosso redor mudam constantemente. E essas mudanças podem acontecer de duas maneiras. Quando ocorre a transformação de uma substância em uma nova substância com características diferentes, nós temos uma transformação química. Então, quando essa transformação de uma substância vai formar, então, outra substância diferente, tá? Assim como quando nós preparamos um alimento, né? Nós estamos transformando aquele alimento, às vezes, em outra coisa. Preparamos uma receita, há uma mistura, né, de ingredientes, de substâncias, e há uma transformação. Então, é uma transformação química. Agora, veja um exemplo aqui, ó. Ao ser ingerida pela ave, a semente é transformada pela digestão, para que possa ser aproveitada pelo organismo. Os resíduos são eliminados nas fezes, conforme a imagem. Então, o alimento que ela comeu se transformou aqui, né? A caquinha dela aqui, né? As fezes. Então, foi transformada pela digestão, certo? E formou outra coisa. Então, uma transformação química. Quando expostos ao ambiente, então, os preguinhos aqui, se eles ficarem em contato com oxigênio e umidade, como eles são feitos de ferro, eles vão ficar enferrujados, pois o ferro se transforma em uma substância avermelhada chamada de ferrugem. Veja aqui o jornal. Folhas novas de jornal expostas à luz do sol ficam amareladas e quebradiças, porque a luz provoca alterações na composição do papel. Então, o papel aqui que era branquinho, exposto à luz do sol, ele ficou amarelado, né? Ficou mais quebradiço, as folhas ressecam. Então, houve uma transformação química. Então, observando os exemplos acima, nós podemos perceber que as transformações químicas podem ser causadas por diferentes fatores, como calor, umidade e luz, né? Agora, nós vamos falar de transformações físicas. Nas transformações físicas, as substâncias não são transformadas em novas substâncias, ou seja, a mudança só ocorre na aparência. Veja exemplos. Uma folha de papel, né? Se eu amassar ela, só o formato dela que muda. A composição não muda, ela vai continuar sendo papel, tá? Veja o gelo aqui, lembram dos estados físicos, né? Das substâncias? Então, a água, por exemplo, se ela está congelada, ela está no estado sólido. Quando ela derrete, ela vai para o estado líquido, tá? Mas então, ao receber calor, os cubos de gelo que estão em estado sólido derretem, transformando-se em água líquida. Então, não houve transformação química aqui, somente do estado físico. Então, a água derreteu, mas continua sendo água. Ao ser quebrada, a caneca aqui continua sendo constituída pelo mesmo material, tá? Ela se quebrou, então veja que o formato mudou, mas ela continua sendo do mesmo material. Você sabia que quando mastigamos, os nossos dentes trituram os alimentos para deixá-los em pedaços menores? Esse processo é uma transformação física. Entretanto, a saliva também auxilia na digestão dos alimentos na boca, transformando as substâncias que compõem os alimentos em outras. Esse processo caracteriza uma transformação química. Então, o que quer dizer? Se eu mordo o alimento, se eu quebro ele continua tendo a mesma substância, esse alimento, tá? Então, seria uma transformação física. Mas, quando a saliva, os nossos sucos gástricos, né, que temos no nosso estômago, esses componentes que ajudam na digestão, quando eles entram em contato com esse alimento, começam a transformá-lo em outra substância, alteram, né, transformam. Então, há uma transformação química daí. Na página 30, nós temos aqui mais algumas experiências. Vejam que nesse capítulo da apostila tem bastante coisa para vocês testarem, observarem, né? Então, temos aqui, ó, transformações de materiais.
Vamos compreender melhor algumas transformações que podem ser observadas no dia a dia? Atenção, as atividades propostas devem ser feitas em um local que possa ser molhado, tá? Em cima da pia, né? Se a mãe já lavou a louça e não tem problema que molhe, né? Ou lá fora, no pátio, no quintal, numa calçada que não tem problema de ser molhado, né? Então, vejam lá, o título aqui é o procedimento 1 de transformação de materiais, ou pode colocar como transformação de materiais, e aqui os subtítulos materiais e como fazer. Então, materiais é um subtítulo, como fazer é outro. Veja que está enumerada aqui, ó, com os pontinhos, então, isso é um texto instrucional de modo de realizar a experiência, modo de fazer esse experimento, né? Então, também é um texto instrucional que vocês estão vendo na aula de produção textual e de língua portuguesa. Então, quais são os materiais necessários? Ó, tem 3 materiais, todos separadinhos aqui por uma enumeração. 2 pedaços de palha de aço, 2 sacos plásticos e água. Não necessita ser uma palha de aço inteira, pode cortar um pedaço aqui de uma, né? Coloca uma num saquinho e a outra no outro. Então, o como fazer está explicando as regras. Veja que vem, ó, também enumerado. Se não quiser pôr 1, 2, 3 e 4, que são as etapas, também não precisa. Coloca um pontinho, uma estrelinha, um asterisco, também dá. Agora, observe que os verbos no imperativo, né, dando uma ordem ou dando uma instrução, nesse caso, né, então são verbos imperativos que estão nos orientando, nos dando uma instrução. Molhe, coloque, deixe, observe, né? Tudo isso aqui. Dê um nó para fechar. Faça o mesmo com um pedaço de palha de aço. Então, são verbos que nos dão instruções. Então, como que eu vou fazer a experiência? Molhar, então, molhe um dos pedaços de palha de aço em água, tá? Só um pedaço, o outro fica seco. Coloque esse pedaço de palha de aço molhado em um saco plástico e dê um nó para fechar. Faça o mesmo com um pedaço de palha de aço seco. Então, vocês vão pôr um molhado num saquinho e um seco no outro. Deixe o saco plástico com a palha de aço em local fresco por 2 dias. Então, vocês vão colocar em local fresco e deixar lá 2 dias paradinho. Depois desse período, observe as palhas de aço dentro de cada saco plástico. Então, o aço contém ferro na sua composição. O que aconteceu com os preguinhos lá? Então, vai acontecer a mesma coisa, né? Com a palha de aço, mas para vocês verem, observarem, né? De perto, como que acontece esse processo, tá? Então, essa aqui vocês vão fazer, e essa aqui, se vocês quiserem fazer o procedimento 2 também, porque vocês vão responder depois a página 31 ali como tarefa. Mas, essa do procedimento 2... se vocês lembrarem como que nós fizemos o nosso vulcão, vocês vão ver que o processo é o mesmo. Então, aqui o título, procedimento 2, subtítulo materiais, subtítulo como fazer. Então, aqui vão enumerar, tá enumerado, né, os materiais que vai ser usado. Aqui como fazer a experiência, o passo a passo, tá? Então, também é um texto instrucional. Então, o que vocês vão precisar? Um copo pequeno, um prato, uma colher de chá de bicarbonato de sódio e vinagre. Então, coloque o copo sobre o prato, coloque uma colher de bicarbonato de sódio no copo, acrescente aproximadamente 50 ml de vinagre e observe o que acontece, tá? Então, vocês vão observar como que vão reagir nesses 2 procedimentos aí, ok? Se não quiser fazer essa daqui, do procedimento 2, vocês lembram o que aconteceu, né, com o vulcão. Então, vai dar para vocês responderem a página 31 bem tranquilamente. Pessoal, como nós estamos trabalhando as substâncias, as mudanças, né, dessas misturas, né, que ocorrem, eu quero que vocês façam mais uma experienciazinha como nota livre de ciências. Eu sei que vocês vão gostar, é bem legal de fazer. Ela é um pouquinho mais demorada, mas dá para vocês fazerem e deixarem lá em um local onde não atrapalhem em casa, né? Então, tem lá a sugestão de experiência no outro videozinho que a prof postou, então, aí para vocês verem. Assistam para vocês fazerem. Vocês podem, não precisa usar o corante alimentício se não tiver, não quiser comprar, pode usar até tinta guache,
tá? Mas não muito, coloca um pouquinho de tinta guache que dê apenas a cor na água, certo? Então, essa experiência seria a experiência das cores que andam. Então, vocês vão ver como que acontece ali a mistura das cores, né? Vocês já estudaram cores primárias, cores secundárias, então vocês vão ver bem legal essa experiência aí para ver, então, se formando. Vocês vão ver como ela fica bem bonita. Só que ela é demoradinha. Vão vocês fazerem de tarde ou à noite e deixar até no outro dia, porque ela demora um pouco para dar o resultado, ok? Então, vocês vão fazer lá essa experiência e vão postar para mim no Positivo On lá como nota livre, tá? Postam a foto da experiência e posta junto a foto da página 31 dessa tarefa que vocês têm. Na mesma página lá da nota livre, ok? Então, façam lá, que esse vai ser a nota livre de vocês agora da segunda sumativa. Então, beijo e até a próxima aula.